8 pessoas foram levadas de volta à vida anterior. Não se pode descrever a sensação de repente estar no lugar onde você viveu antes. Não posso dizer outra coisa a não ser que mudou a minha vida. Nossa, é realmente demais. Eu fiquei todo arrepiado. Encontramos vestígios do passado. Não é a primeira vez que estou aqui. O que eu posso dizer? Isso é realmente estranho. É incrível, eu estou sem fala. Será que eu morei aqui? Eu diria que foi um pequeno milagre para mim. Realmente foi. Estou ficando arrepiada. Nossa. Eles viveram isso antes? A alma realmente me surpreendeu e posso dizer agora que existem algumas surpresas por aí. O ser humano busca respostas. Tentamos entender a morte, o nascimento, o universo e a vida. Mas quem somos realmente? Alguns acham que só saberemos a resposta quando morrermos. Outros que a resposta está dentro de todos nós. Que vivemos antes, em outro corpo, em outro lugar no mundo, numa vida passada. Neste programa faremos uma regressão a vidas passadas. Com a ajuda de antigos métodos psicológicos, tentaremos encontrar as memórias de uma vida passada. Uniremos estas memórias para ver onde nos levará a viagem da alma. Não estamos falando de ciência, mas sim da documentação de fenômenos inexplicáveis e marcantes. Regressão, vidas passadas. Eles foram os pioneiros. Os 8 participantes que viajaram com a alma preparados para um pouco de tudo. Mas todos foram surpreendidos. Eles agora estão de volta ao seu ambiente familiar. Mas o que foi que testemunharam? O que significou para eles participar de uma viagem da alma? E para que tipo de vida eles retornaram? Nós os encontramos alguns meses depois do retorno. Nos primeiros dias, depois que eu voltei, tive que refletir sobre isso. As experiências voltaram aos poucos. Eu estava muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, também muito reflexiva, mas me sentindo muito bem. Poucos dias depois que eu cheguei da Sicília, meu marido e eu fomos comprar todos os DVDs do O Poderoso Chefão e todos eles. E então começamos a assistir, porque eu tinha que ver a Sicília e ouvir todos os nomes e ele estava tão interessado nisso quanto eu. Eu penso nisso todos os dias mesmo. Nos momentos de calma, tudo volta e refletimos sobre tudo isso. E eu não acho que isso vai desaparecer assim tão cedo. Eu me senti empolgada quando eu cheguei em casa para mudar e ser diferente. Nos primeiros dias depois que cheguei em casa, estava muito confusa. Eu me sentia dopada, totalmente eufórica e disposta. Era como se eu tivesse encontrado uma nova dimensão na minha vida, encontrado o oráculo. E é simplesmente fantástico, entende? Não há nenhuma dúvida na mente de Suzanne. Ela afirma e acredita ter vivido uma vida anterior em Pisa no século XV, em um convento com o nome de Íris. A torre inclinada de Nossa Pisa. investigação nos diz que a torre inclinada na época já existia há 100 anos. Eu acho que tá E top. já tinha começado a inclinar antes mesmo de estar terminada. Não havia escadas embaixo. Era também verdade que a vala ao redor não existia no século XV. Ela foi construída mais tarde quando a torre afundou. A torre e o convento, essa foi a minha rota. Havia realmente um convento naquela época, e o desenho de Suzanne se encaixa com a geografia da cidade. Os tijolos que eu descrevi, pensei que eram redondos. Suzanne também acertou quando disse que o convento foi construído com pedras arredondadas e irregulares. Foi uma jornada diferente do que estamos acostumados. Não foi uma viagem de lazer. Foi realmente algo psicológico que foi fundo nos meus sentimentos. E isso não acontece sempre. Normalmente, quando viajamos, as viagens são cheias de alegria e harmonia e tentamos nos divertir, mas não foi o caso aqui. Foi muito sério e também mudou minha percepção e...
Minha capacidade de imaginar como teria sido ser outra pessoa. Uma coisa é sentar-se em casa e pensar na vida anterior. Outra é testar isso em seu próprio corpo. Quando as pessoas dizem que creem na reencarnação, eu penso, é só esperar. Porque você tem que experimentar antes de saber realmente como é. Com certeza. Você pode acreditar em algo, mas há uma grande diferença entre acreditar e saber. Seguimos mapa de Loni e acabamos encontrando uma pequena capela que ela aparentemente reconheceu. Ela nos levou ao endereço. Praça Tolozan 18, que era a sede do consulado americano no período que ela dizia ter vivido na cidade. Quantos andares tem? 5. Não posso acreditar. O número do telefone também foi provado ter existido. Os dados correspondem, de fato, ao número de telefone que existia ali naquela época. Finalmente chegamos à loja Leco, onde Loni terminou sua vida anterior. Eu pensei, isso é demais. Eu não conseguia mais lidar com aquilo. Foi chocante e novamente a dor de não ter coragem de viver a vida plenamente, algo que eu também não fiz naquela vida, onde eu só ficava na loja e vivia em casa. E fiquei sozinha até a minha vida acabar. Eu senti que a regressão em si foi uma tremenda experiência. Para mim, apenas a experiência da regressão teria bastado. Mas ter documentado, ir até lá e estar fisicamente presente num lugar em que tinha vivido foi um bônus sem igual. Cristina também mencionou o nome Ferdinand quando olhou para a estátua de 1789. Exatamente nesse período, Ferdinand foi o terceiro governante da Sicília. Os detalhes físicos da escola também correspondiam à descrição. Meninos do lado direito, do lado que você entra pela porta. Os meninos do lado da porta. É verdade que existe uma mina nas proximidades de Palma, onde os habitantes locais trabalhavam. Cristina contou que os pais de Bilo Buelto vieram da Espanha e isso coincide com o fato de que a Sicília durante o período esteve sob domínio espanhol. Não encontramos Bilo Buelto em livros da igreja, mas o padre de Palma nos disse que naquela época os imigrantes não eram bem-vindos na igreja. Cristina aparentemente reconheceu a igreja. Nossa, isso é loucura! E ela foi capaz de descrever a pintura. Há 2 tons de dourado. A minha família virá até aqui comigo da próxima vez. Tenho 100% de certeza disso. Eu estou ansiosa para mostrar tudo isso a eles. Quando eu chegar em casa. O que eu percebi depois que eu voltei para minha casa é que isso se tornou uma parte integrante de mim. E eu fiquei em paz com isso. Bom, eu sou temperamental porque sempre fui uma italiana e eu amo a minha família e tenho uma postura no estilo mafiosa com ela. Ninguém pode tocar na minha família. Agora eu sei que é porque eu já fui italiana, então, na verdade, isso acaba explicando tudo. Não interessa onde você viveu ou quem você foi. O mais importante é saber se é realmente possível haver uma vida após a morte, não é mesmo? Seguimos as orientações de Eric e fomos parar no mosteiro onde ele afirmou ter vivido sua vida anterior. Ele fica no final de uma estrada, não se pode ir além. Acima do portão existe um brasão que parece esculpido na pedra. Não tenho dúvidas de que era diferente, como uma pequena fortaleza. Sei que era um castelo. É uma igreja. É exatamente o que é. É realmente comovente, eu tenho que admitir. Em cima da porta da entrada da igreja há um brasão de armas. Tem uma espécie de cruz no centro, é dividido em 4 partes. O pátio é uma espécie de antecâmara para o complexo principal do mosteiro. Há sombras ao longo das paredes, entende? É quase como um corredor aberto por toda a volta. Eu descobri que quando você tem uma experiência dessas, você acaba desconfiando que é
a sua imaginação te enganando. E isso não seria uma coisa tão estranha para mim, porque eu tenho uma imaginação extremamente fértil, capaz de imaginar coisas extremas. Começa a ficar problemático quando você se depara com coisas que acabam correspondendo plenamente, exatamente a tudo que você pensou e falou também. Essa pedra é um arenito amarelado e é bastante poroso. Olha isso, é poroso mesmo. Eu já estive aqui antes, com certeza. É isso. É o que tornou perfeito o Pingo Nui. É tudo verdade e eu achei muito interessante ter descoberto tudo isso. Como se chama a cidade? O nome da cidade é semelhante. A geografia se encaixa. São azuis com algo parecido com um cinto E sabemos com certeza que na Áustria-Hungria, entre 1809 e 1811, havia um regimento que usava o uniforme incomum descrito por Haley. Não sei, não consigo. Estou completamente desorientada. De imediato, Haley não reconheceu a pousada da avó. Um andar. Mas tem 2 andares. Esse livro tem as No fotos. entanto, uma foto antiga a ajudou a reconhecê-la. Era assim mesmo. A história se repetiu na igreja. Não consigo encaixar com a imagem que tenho na minha cabeça. Cinza. Acho que é cinza claro. Esta foto é muito importante. Uma foto da igreja antes do grande incêndio de 1829 também correspondia à descrição de Haley. É assim que eu me lembro. Eu tenho pensado na jornada e no sentido de que posso encontrar paralelos com a vida que levo agora. Muitas coisas são praticamente iguais. Eu ainda estou na indústria do entretenimento. Apenas não cozinho. Eu ainda estou trabalhando numa empresa familiar. Agora minha irmã vem me ajudar em vez de eu ir ajudá-la, como naquela época. Eu tenho filhos, mas não tenho marido e assim por diante. Há muitas coisas que se encaixam. Sim, é uma nova Ivone. Uma Ivone com mais coisas, mais completa. Na Polônia, encontramos a cidade de Wrocław. E a descrição detalhada de Ivone da praça com a prefeitura corresponde ao passado. Eu não posso dar uma explicação científica. Também é verdade que o imperador alemão em 1918 era Wilhelm. Imperador Wilhelm. E no porto de Rostock encontramos um edifício que correspondesse ao desenho de Ivone. Também é verdade que o edifício era um escritório de suprimentos marítimos. E no arquivo histórico, encontramos a capa do jornal descrito por Ivone durante a regressão com Rio Grande. Nesta vida, eu vi do alto, olhando para a vida dele. É um dom. É um dom, porque eu nunca olhei para mim mesma de tão alto. Como a pessoa que eu sou agora, isso ajuda. Isso me dá energia e permite uma redenção. Essa é provavelmente a palavra, a redenção de uma emoção. A experiência que tive na Espanha não pode ser comparada com mais nada. Eu diria que, no fundo, eu estava em um estado que realmente não conheço e não conhecia antes. Eu tinha dificuldade para falar dinamarquês ou inglês, mas teria sido capaz de falar qualquer idioma. Eu estava totalmente em uma vida e numa segunda vida ao mesmo tempo. Eu estava num imenso oceano emocional e havia algumas dimensões que eu ainda não tinha experimentado. Nossa pesquisa nos levou à pequena cidade de Alto. A santa da cidade se chama Nieva, e Jet a descreveu durante a regressão. Nieva é celebrada anualmente em um grande festival local. Os detalhes físicos da cidade também encaixam. É construída em um círculo, é meio circular e parece haver camadas de certa forma. E é verdade que em uma montanha próxima da cidade havia um moinho de oliva. Esse aqui é o moinho de oliva. Consegue ver do que é feito o telhado? Filha, não é a primeira vez que estou aqui. Jet também acertou ao dizer que a cidade tinha 2 igrejas, uma pequena e uma grande. Na fachada tem um sino. Não é realmente uma torre. É mais parte da fachada.
Tem alguns vitrais nas janelas. A Virgem Maria com o Menino Jesus. Eu reconheço isso. Eu não poderia imaginar que isso me mudaria tanto por dentro. Eu achava que tinha vivido algumas experiências externas, o que naturalmente seria bom, mas não achava que seriam tão profundas, com certeza não. Essa torre é desse ângulo, e a fachada também. Nossa, eu simplesmente não consigo acreditar. Não mesmo. É um pouco como ver um velho amigo. Como encontrar um velho amigo que você não vê há muitos anos. Esse é o sentimento que tenho. Sabe, eu fico me perguntando se é uma memória genética, transferida de nossos ancestrais e das gerações passadas. Elas voltam um pouco a cada vez. É muito estranho, porque é totalmente preciso. Tá, imagina que você morresse com 15 anos. Você não teria tempo para passar alguma coisa para a memória coletiva e todas as pessoas que morrem com 5, com 10 anos e tudo mais. Eles poderiam passar sua memória numa reencarnação ou numa herança coletiva. De modo que isso não se sustenta, podemos dizer. Não poderia ser algo que eu li, algo que aprendi na escola? Não poderia ser algo que me contaram? É como penetrar em alguma coisa que pode não ser a melhor coisa. Então também eu pensei que podia ser uma forma de telepatia, que podemos transmitir experiências telepáticas. Transferência telepática de experiências, de imagens, talvez. E se o Rude usasse telepatia para me contar sobre alguma coisa? Mas eu deixei isso de lado porque é um absurdo. Ele não esteve no mundo todo. Ele não poderia sentar lá e... Isso foi um pouco exagerado da minha parte, mas é assim mesmo. Você procura alguma explicação para poder descobrir como isso foi possível. Estas crianças convivem com o desconhecido. Meu nome é Dalton e eu tenho a capacidade... Eu não achava que tinha uma escada para baixo. É um pouco confuso para mim a existência de um fosso. Ele disse que não foi cavado. O peso da torre a fez afundar. E depois eles nivelaram para fazer uma passagem onde você pode andar ao redor da torre. Eu não tenho como conhecer as ruas em Pisa, e esse sentimento é uma coisa que não podemos ler. O sentimento interior de estar no caminho certo. Nós, seres humanos, somos criaturas estranhamente inibidas, incapazes de imaginar como as coisas podem mudar. O nosso intelecto, eu acho, não tem a capacidade de imaginar como as coisas são feitas. É por isso que temos dificuldade de olhar para o universo e imaginar como tudo é feito. As pessoas para quem contei a história não acreditam nisso. E... embora antes eu ficasse magoada e triste com isso, agora, na verdade, eu sou indiferente. Sou completamente indiferente. Não é problema meu. Uma das coisas que aconteceu depois que voltei da Espanha é que tive a coragem de passar de um trabalho regular para uma coisa independente. É algo em que venho trabalhando há muitos anos, mas não tinha a coragem de dar o passo inicial. Mas agora me sinto segura para fazer isso e nunca tinha sentido isso antes. Agora eu acredito que tudo pode acontecer. Comecei a entender que eu preciso aproveitar mais a vida. Acho que eu estava escondida atrás da minha profissão. E depois da viagem, aceitei um emprego em uma casa de repouso. Agora estou buscando o equilíbrio da minha vida dessa forma. Eu sinto que é a coisa certa a fazer. Me tornei mais calma por dentro depois dessa experiência. Ela me deu mais energia na vida cotidiana, mais energia para os meus filhos, para minha família e para tudo mais.
esse processo é muito visível. Os meus amigos, a família, conseguem facilmente ver a mudança. A tranquilidade é visível por fora também. Ela é transparente, mas visível. E eu posso dizer que eu precisava ser exatamente assim. Por isso é bom para mim. Isso pode ser facilmente medido. Bom, realmente o que é importante nessa vida é sentir que fiz as escolhas certas. Que eu rejeitei certas autoridades e escolhi um lugar onde posso decidir por mim mesma. Onde me sinto confortável. Aqui ninguém me diz como fazer as coisas, eu posso descobrir sozinha. Eu posso dizer que estou passando por uma fase de mudanças na minha vida. Essa viagem certamente teve um grande impacto. Eu não acho que vou tentar a regressão de novo, porque a vida que visitei me deu a chance de liberar algumas coisas que me impediam de viver a minha vida plenamente. Então, eu não poderia usar outra regressão para mais nada. É isso. Certamente tentaria a regressão novamente. Eu acho que tem muitos outros lugares em que eu vivi. Você está afundando cada vez mais na cor verde. 15, 14, 13... Eu não gostaria de voltar para outra vida e passar um processo similar. Eu nem vejo muita utilidade para isso. Eu nem consegui aproveitar muita coisa nesse processo. Seu irmão mais velho está dizendo algo para você? Ele diz, Rowan, nós temos que sair. Não estou sentindo falta de nenhuma resposta. Não mesmo. A regressão realmente põe as coisas em perspectiva, faz as peças se encaixarem facilmente. Porque você pode dizer, é por isso que eu fiz aquilo, foi por isso que eu conheci essa pessoa e tal. Foi por isso que eu tive que lidar com isso, para resolver alguns problemas. Assim, de um jeito ou de outro, é uma forma de pôr a casa em ordem. No contexto religioso, se você levar para esse lado, o quase é inevitável. Nós temos essas ideias sobre a nossa morte e o que acontece após a morte quando vamos para o outro mundo. E esperamos o apocalipse, quando todos poderemos levantar e ser condenados ao inferno ou ao céu. Essa é a fé que seguimos, certo? Mas eu não vejo nada de errado em ter algumas experiências no caminho. Você pode passar o tempo fazendo isso. Bom, se você pode se divertir em uma cabana de baleeiro em Svalbard, ou como um esquimó na Groenlândia, pra mim tá tudo bem. Eu não vejo nada de errado com isso. Se existe um Deus, eu não acho que ele iria se incomodar ou pensar que isso tudo é uma má ideia. Ao longo de 8 episódios, confirmamos as descrições de vários participantes. Eu não posso dar uma explicação científica. Quais são as chances de 8 pessoas comuns conseguirem descrever objetos, edifícios e locais exatamente como eram várias centenas de anos atrás? Será que eles realmente viveram antes? Rudy Grant pode, de fato, levar as pessoas de volta às vidas anteriores? O que testemunhamos talvez tenha sido pura imaginação. Se é benéfico acreditar na reencarnação, e de certo modo foi isso que eu concluí, bom, então devemos acreditar na reencarnação. Acreditar que nós renascemos e se isso não acontecer, então não há nada a fazer, mas pelo menos você não notaria. Mas acreditar nisso pode tornar as coisas muito mais fáceis. Por isso eu não consigo ver nenhum motivo para não acreditar.
vi diretamente. Foi como se dissesse, estou aqui. O espírito escuro é desumano. Então vamos começar a vigília. Cristina também mencionou o nome Ferdinand quando olhou para a estátua de 1789. Exatamente nesse período, Ferdinand foi o terceiro governante da Sicília. Os detalhes físicos da escola também correspondiam à descrição. Meninos do lado direito, do lado que você entra pela porta. Os meninos do lado da porta. É verdade que existe uma mina nas proximidades de Palma, onde os habitantes locais trabalhavam. Cristina contou que os pais de Bilo Buelto vieram da Espanha e isso coincide com o fato de que a Sicília durante o período esteve sob domínio espanhol. Não encontramos Bilo Buelto em livros da igreja, mas o padre de Palma nos disse que naquela época os imigrantes não eram bem-vindos na igreja. Cristina aparentemente reconheceu a igreja. Nossa, isso é loucura! E ela foi capaz de descrever a pintura. Há 2 tons de dourado. A minha família virá até aqui comigo da próxima vez. Tenho 100% de certeza disso. Eu estou ansiosa para mostrar tudo isso a eles. Quando eu chegar em casa. O que eu percebi depois que eu voltei para minha casa é que isso se tornou uma parte integrante de mim. E eu fiquei em paz com isso. Bom, eu sou temperamental porque sempre fui uma italiana e eu amo a minha família e tenho uma postura no estilo mafiosa com ela. Ninguém pode tocar na minha família. Agora eu sei que é porque eu já fui italiana, então, na verdade, isso acaba explicando tudo. Não interessa onde você viveu ou quem você foi. O mais importante é saber se é realmente possível haver uma vida após a morte, não é mesmo? Seguimos as orientações de Eric e fomos parar no mosteiro onde ele afirmou ter vivido sua vida anterior. Ele fica no final de uma estrada, não se pode ir além. Acima do portão existe um brasão que parece esculpido na pedra. Não tenho dúvidas de que era diferente, como uma pequena fortaleza. Sei que era um castelo. É uma igreja. É exatamente o que é. É realmente comovente, eu tenho que admitir. Em cima da porta da entrada da igreja há um brasão de armas. Tem uma espécie de cruz no centro, é dividido em 4 partes. O pátio é uma espécie de antecâmara para o complexo principal do mosteiro. Há sombras ao longo das paredes, entende? É quase como um corredor aberto por toda a volta. Eu descobri que quando você tem uma experiência dessas, você acaba desconfiando que é a sua imaginação te enganando. E isso não seria uma coisa tão estranha para mim, porque eu tenho uma imaginação extremamente fértil, capaz de imaginar coisas extremas. Começa a ficar problemático quando você se depara com coisas que acabam correspondendo plenamente, exatamente a tudo que você pensou e falou também. Essa pedra é um arenito amarelado e é bastante poroso. Olha isso, é poroso mesmo. Eu já estive aqui antes, com certeza. É isso. É o que tornou perfeito o Pingo Nui. É tudo verdade e eu achei muito interessante ter descoberto tudo isso. Como se chama a cidade? O nome da cidade é semelhante. A geografia se encaixa. São azuis com algo parecido com um cinto e sabemos com certeza que na Áustria-Hungria, entre 1809 e 1811, havia um regimento que usava o uniforme incomum descrito por Haley. Não sei, não consigo. Estou completamente desorientada. De imediato, Haley não reconheceu a pousada da avó. Um andar. Mas tem 2 andares. Esse livro tem as fotos. No entanto, uma foto antiga a ajudou a reconhecê-la. Era assim mesmo, A história se repetiu na igreja. Não consigo encaixar com a imagem que tenho na minha cabeça. Cinza. Acho que é cinza claro. Esta foto é muito importante. Uma foto da igreja antes do grande incêndio de 1829 também correspondia à descrição de Haley. É assim que eu me lembro. Eu tenho pensado na jornada e no sentido
de que posso encontrar paralelos. Oito pessoas foram levadas de volta à vida anterior. Não se pode descrever a sensação de repente estar no lugar onde você viveu antes. Não posso dizer outra coisa a não ser que mudou a minha vida. Nossa, é realmente demais. Eu fiquei todo arrepiado. Encontramos vestígios do passado. Não é a primeira vez que estou aqui. O que eu posso dizer? Isso é realmente estranho. É incrível. Eu estou sem fala. Será que eu morei aqui? Eu diria que foi um pequeno milagre para mim. Realmente foi. Estou ficando arrepiada. Nossa. Eles viveram isso antes? A alma realmente me surpreendeu e posso dizer agora que existem algumas surpresas por aí. O ser humano busca respostas. Tentemos entender a morte, o nascimento, o universo e a vida. Mas quem somos realmente? Alguns acham que só saberemos a resposta quando morrermos. Outros que a resposta está dentro de todos nós. Que vivemos antes, em outro corpo, em outro lugar no mundo, numa vida passada. Neste programa faremos uma regressão a vidas passadas. Com a ajuda de antigos métodos psicológicos, tentaremos encontrar as memórias de uma vida passada. Uniremos estas memórias para ver onde nos levará a viagem da alma. Não estamos falando de ciência, mas sim da documentação de fenômenos inexplicáveis e marcantes. Regressão, vidas passadas. Eles foram os pioneiros. Os 8 participantes que viajaram com a alma preparados para um pouco de tudo. Mas todos foram surpreendidos. Eles agora estão de volta ao seu ambiente familiar. Foi uma jornada diferente do que estamos acostumados. Não foi uma viagem de lazer. Foi realmente algo psicológico que foi fundo nos meus sentimentos. E isso não acontece sempre. Normalmente, quando viajamos, as viagens são cheias de alegria e harmonia e tentamos nos divertir, mas não foi o caso aqui. Foi muito sério e também mudou minha percepção e minha capacidade de imaginar como teria sido ser outra pessoa. Uma coisa é sentar-se em casa e pensar na vida anterior. Outra é testar isso em seu próprio corpo. Quando as pessoas dizem que creem na reencarnação, eu penso, é só esperar. Porque você tem que experimentar antes de saber realmente como é. Com certeza. Você pode acreditar em algo, mas há uma grande diferença entre acreditar e saber. Seguimos mapa de Loni e acabamos encontrando uma pequena capela que ela aparentemente reconheceu. Ela nos levou ao endereço. Praça Tolozan 18, que era a sede do consulado americano no período que ela dizia ter vivido na cidade. Quantos andares tem? 5. Não posso acreditar. O número do telefone também foi provado ter existido. Os dados correspondem, de fato, ao número de telefone que existia ali naquela época. Finalmente chegamos à loja Leco, onde Loni terminou sua vida anterior. Eu pensei, isso é demais. Eu não conseguia mais lidar com aquilo. Foi chocante e novamente a dor de não ter coragem de viver a vida plenamente, algo que eu também não fiz naquela vida, onde eu só ficava na loja e vivia em casa. E fiquei sozinha até a minha vida acabar. Eu senti que a regressão em si foi uma tremenda experiência. Para mim, apenas a experiência da regressão teria bastado. Mas ter documentado, ir até lá e estar fisicamente presente num lugar em que tinha vivido foi um bônus sem igual. Mas o que foi que testemunharam? O que significou para eles participar de uma viagem da alma?
E para que tipo de vida eles retornaram? Nós os encontramos alguns meses depois do retorno. Nos primeiros dias, depois que eu voltei, tive que refletir sobre isso. As experiências voltaram aos poucos. Eu estava muito feliz, mas, ao mesmo tempo, também muito reflexiva, mas me sentindo muito bem. Poucos dias depois que eu cheguei da Sicília, meu marido e eu fomos comprar todos os DVDs do O Poderoso Chefão e todos eles. E então começamos a assistir porque eu tinha que ver a Sicília e ouvir todos os nomes, e ele estava tão interessado nisso quanto eu. Eu penso nisso todos os dias mesmo. Nos momentos de calma, tudo volta e refletimos sobre tudo isso. E eu não acho que isso vai desaparecer assim tão cedo. Eu me senti empolgada quando eu cheguei em casa para mudar e ser diferente. Nos primeiros dias depois que cheguei em casa, estava muito confusa. Eu me sentia dopada, totalmente eufórica e disposta. Era como se eu tivesse encontrado uma nova dimensão na minha vida, encontrado o oráculo. E é simplesmente fantástico, entende? Não há nenhuma dúvida na mente de Suzanne. Ela afirma e acredita ter vivido uma vida anterior em Pisa no século XV, em um convento com o nome de Iris. A Torre Inclinada de Pisa. Nossa investigação nos diz que a Torre Inclinada na época já existia há 100 anos. Eu acho que tá E já tinha começado a inclinar antes mesmo de estar terminada. Não havia escadas embaixo. Era também verdade que a vala ao redor não existia no século XV. Ela foi construída mais tarde quando a torre afundou. A torre e o convento, essa foi a minha rota. Havia realmente um convento naquela época, e o desenho de Suzanne se encaixa com a geografia da cidade. Os tijolos que eu descrevi, pensei que eram redondos. Suzanne também acertou quando disse que o convento foi construído com pedras arredondadas e irregulares.